Bom, senhores, hoje é dia 1º de maio de 2024, continuando o estudo da ciência espiritual da criação, número 92. Estamos quase terminando. Vamos lá. Hoje a gente vai estudar o mistério das formas plasmadas. Quantas pessoas já não se assustaram com a visão de espectros assustadores? Muitos, não? Saibam que todo espírito traz a aparência humana que teve em sua última encarnação, porque o plasma que reveste seu corpo energético amoldou-se ao seu corpo carnal. Esse plasma tem a mesma função da pele do corpo carnal, da carne, né? Já que o corpo energético não suporta as energias que permeiam tudo o que existe nos mais variados níveis vibratórios das muitas dimensões da vida. O corpo energético dos espíritos também é formado por aparelhos e órgãos energéticos dos sentidos. Esses órgãos dão sustentação energética às funções mentais dos espíritos e, por isso mesmo, tanto podem atrofiar-se como sobrecarregar-se. Tudo depende do bom ou mau uso que lhe dê às suas faculdades mentais e também ao tipo de magnetismo mental que desenvolvem. Se um espírito negativa seu magnetismo, automaticamente deixa de irradiar energias para o meio onde vive e começa a absorver energias nocivas aos órgãos dos seus sentidos. Energias estas que vão atrofiando alguns órgãos e vão sobrecarregando outros, até que levem o ser a uma descarga emocional em que seu magnetismo negativo é esgotado e ele torna-se o que costumam chamar de espírito sofredor. Mas há outro tipo de função para o revestimento plasmático. A outra função destina-se a tolher os espíritos cujo negativismo é tão grande que bloqueia suas faculdades e abre suas primitivas fontes instintivas. Mistérios negativos, análogos ao negativismo do ser, é que são responsáveis pelo amparo a criaturas naturais. Envolvem o mental do ser negativado pelo ódio, ambição, sensualismo, etc. E amoldam seu plasma de revestimento em uma forma específica, a fim com alguma criatura regida pelo mistério que o atraiu e o aprisionou. Isso acontece com muita frequência nas esferas negativas, e os espíritos aprisionados em formas de criaturas não conseguem libertar-se delas enquanto não forem movidos pelo desejo de se reajustarem. Esses espíritos que regridem são recolhidos nestas formas por duas razões. Primeiro, porque bloquearam suas faculdades racionais, despertaram seus instintos mais primários, dispensando os órgãos dos sentidos existentes em seus corpos energéticos, aos quais atrofiaram quando deram uso negativo às suas faculdades. Segundo, porque, assim recolhidos em formas primárias, estão sendo amparados pela lei, protegidos de ataques vingativos por parte dos seus desafetos, e também porque assim preservam seus ovoides
dentro dos quais estão protegidas suas heranças genéticas divinas, as quais desdobrarão novamente quando se voltarem para o Criador. Seus ovoides, sabe que quando a pessoa é muito negativa, ela acaba se autotransformando num ovoide, né? Um espírito ovoide. Mesmo recolhidos pela lei e forma que os tolhem, não deixam de receber continuamente as irradiações do alto, estimuladoras do despertar virtuoso de suas faculdades, bloqueadas pelos próprios vícios arraigados em seus íntimos. Por isso, senhores, é importante que a gente sempre fala, cuidado com seus pensamentos. Essas irradiações provêm das divindades e alcançam seus mentais, estimulando a conscientização dos seres quanto ao seu estado, assim como os pacificam, aquietam e lembrando-os da existência do Criador. Há um terceiro tipo de formas plasmadas, que atende aos interesses de espíritos astutíssimos, os quais se ocultam atrás delas para não se revelarem ou para não serem descobertos por seus inimigos. Inimigos estes, conquistados quando ainda viviam no corpo carnal e dos quais se ocultam por medo ou vergonha. Essas formas lembram animais conhecidos ou aberrações imaginárias com as quais assustam seus desafetos visando afastá-los ou desequilibrá-los emocionalmente. Tipo assim, monstrinhos, lobisomem, né? Também é comum clarividentes verem formas que guardam semelhanças com corpos humanos, mas só até certo ponto, porque não são espíritos humanos. Se temos insistido na existência de dimensões paralelas à humana, é porque elas realmente existem. Destinam-se à evolução dos seres, cujas formas até guardam semelhanças com o corpo humano, mas na verdade são formas autênticas de seres naturais, muitos tão inteligentes quanto os espíritos e outros nem tanto. Mas todos são nossos irmãos perante ao Criador, pois todos são criações dele, ainda que vivam e evoluam em dimensões paralelas à nossa. Assim como nelas há muitos espíritos atuando em benefício de seus habitantes, na nossa, muitos desses irmãos naturais também estão atuando em nosso benefício. Muitos desses seres naturais são descritos como anjos, gênios, silfos, devas, etc., enquanto outros são descritos como seres peludos, escamosos, lodosos, etc., ou são vistos como portadores de chifres, patas, rabos, garras, ou são lucifugos, repetícios, etc. Mas, na verdade, são apenas seres um pouco diferentes de nós, os espíritos humanos. Enfim, são seres como formas próprias, imutáveis, mas que muitos videntes descrevem como sendo espíritos plasmados em formas angelicais ou infernais. Mas a verdade é bem outra, e que o tempo a revele a quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Pronto. Agora eu vou olhar aqui. Pronto, chegamos ao fim. Chegamos ao fim do livro. Chegamos ao fim do estudo. Então, esse estudo
desta série de A Ciência Espiritual da Criação nada mais é do que a gênese divina de Umbanda Sagrada. Por que de Umbanda? Porque está em termos de Umbanda. Nós poderíamos só dizer gênese divina sagrada. Foi canalizada pelo médium Rubens Saraceni, era paulista, ele tinha um centro espírita, já faleceu 4 ou 5 anos atrás, e foi um ser que vem evoluindo através dos anos, porque ele era um ser lá da Atlântida. Então, com o decorrer do tempo, ele teve várias vidas e agora, não sei se seria a última vida dele ou se ele vai retornar como uma outra pessoa, né? Um outro médium, né? Esse estudo, ele é muito interessante e ajuda as pessoas que querem entender mais sobre o Criador, Deus, né? Eu me interessei porque gostei do estudo e confesso que não vai dar para eu ler novamente, mas eu gostaria de ler isso tudo novamente. É a segunda vez que eu li, porque tenho que me dedicar a outras coisas, também tenho que ver outros vídeos e a vida, né, comum, né? Muitas pessoas estão tendo preconceito só porque tem termos de Umbanda. Esses termos de Umbanda, ela vem lá do astral, que foi introduzida num determinado grupo lá da África e que depois alguns componentes desse grupo vieram como escravos e começaram a falar lá naqueles termos, naquela língua. E a espiritualidade o que é que fez? A espiritualidade aproveitou e colocou nesses termos de Umbanda. E tudo começou aqui como um terreiro. Os mais antigos têm 80 anos, 70 e poucos anos, e que são espíritas, eles frequentaram um terreiro. Só que esse terreiro, com o tempo, ele, infelizmente, ele se dividiu em duas partes, a negativa e a positiva, que era a certa, que veio para cá, para o Brasil. E por que veio? Porque havia uma necessidade muito grande de ajudar aqueles seres que, principalmente que vieram da África e os que estavam aqui também, porque leigos, né? E eles sofrendo muito, inclusive vinha espíritos que tinham conhecimento de ervas curadoras para curar os escravos, né? Inclusive a vovó Cambinda, que nasceu lá na África, foi trazida com a família como escravos, ela cuidava já no navio negreiro, já cuidava dos futuros escravos, né? Então, ela continuou fazendo esse trabalho e ela foi muito maltratada. E hoje ela trabalha nos centros espíritas, como guia, dando passe. E a vovó Cambinda, ela é da falange da Maria Conga. Maria Conga, vamos dizer, na hierarquia, é a principal, depois tem várias pretas velhas. Mas muitas pretas velhas, e que com essas denominações não são pretas velhas, simplesmente elas são extraterrestres que se mostram nessa forma de preta velha, ou preto velho, ou caboclo, etc. Então, o terreiro depois passou, né, a ter a denominação de candomblé. E volto
a afirmar. Então, o candomblé se dividiu em dois grupos: o bom, o da luz, e o da na luz, que faz mal, faz macumba, né? As pessoas, mata animais, faz esses procedimentos que não tem nada que fazer isso. Bom, e usa aí umas bobagens. Como é? Banho de pipoca aí, não sei o que, mas a gente respeita, mas sabe que isso não não é um procedimento correto, é um procedimento errôneo, né? Então que fique bem esclarecido. Se uma pessoa frequenta um centro de candomblé e que não haja matança de animal e beber sangue, então é do bem. O Criador não mandou fazer isso, o Criador não manda fazer essas coisas. Os animais não são para serem mortos e para oferecer como faziam lá na época de Moisés, ou antes de Moisés, faziam isso também, e em alguns lugares continuam fazendo. Aqui, como as coisas ficaram muito caras, as pessoas não estão botando despacho, mas aqui faziam muito despacho aqui numa esquina, e eu via bichos mortos e galinha. Uma vez até uma galinha botaram ela viva e ela começou a correr pela rua. Eu até fiquei com vontade de botar ela aqui no quintal, mas eu disse assim: epa, não, é melhor nem mexer na bichinha, porque ela está macumbada, né? Depois o dono da macumba vem em cima de mim. Eu deixei a coitada, mas alguém deve ter pego e matado. Eu não ia matar para comer, não. Eu ia deixar ela no quintal, tadinho. Acho que nessa ocasião, não sei se eu já tinha gato. Acho que não tinha gato, não. Bom, então, como na época os judeus ofereciam cordeiros, matavam um pobrezinho lá para oferecer, aquele sacerdote, né? Sacerdote de Araque. Os sacerdotes vieram de Capela, né? Planeta de Capela. Expulsaram eles de lá, botaram eles aqui e continuaram fazendo, continuaram errando, né? Como até hoje. Aqui tem de tudo: reptilianos negativos, draconianos negativos, porque tem os reptilianos que se voltam para a luz, os draconianos, capelinos negativos, alguns sírios, daquela parte de sírios também são negativos, porque a outra parte é positiva. Uma parte parece que de Orion, que é negativa, a outra é positiva também. E outros seres, né? Os greys, né? Os greys negativos, porque tem greys que vêm ajudar. Fixe bem na mente, porque existem extraterrestres positivos e extraterrestres negativos. Assim como aqui tem os seres negativos e os seres positivos. Só que aqui nesta terceira dimensão tem mais ser negativo do que positivo. Então é difícil, por isso que é difícil a convivência aqui. Observe que esta terceira dimensão está ficando com mais pessoas negativas do que positivas. As positivas que vão morrendo, elas não retornarão, mas estão colocando novas crianças, mais iluminadas, né? Vamos ver. É um jogo, né? É um jogo. Vamos ver como é que fica. A realidade também são experiências que fazem com a gente. Os mandões lá do astral, né, os extraterrestres que regularizam isso tudo, então eles dizem que é conforme a vontade do Criador,
isso não pode ser provado. Eu penso o seguinte: será que Sodoma e Gomorra, que mereceu ser dizimada, mas será que realmente foi a vontade do Criador que eles fizessem isso? Porque eles jogaram uma arma, está na cara que jogaram uma arma de radiação e dizimou todo mundo. E aquele negócio, olhou para trás, não pode olhar para trás, porque senão vira uma estátua de não sei de quê. Isso é bobagem, isso é sentido figurado. Pode ter olhado para trás e aquele clarão foi tão grande, o impacto que até ficou cega e, sei lá, acabou morrendo em vez de seguir adiante. Eu vou explicar uma coisa que o falecido Biatan, que se comunicava lá com os pleiadianos, disse que quando vier o evento solar, que nós devemos até sair de dentro de casa, quem puder pegar seus animais de estimação, pegue, e devemos então procurar um lugar que tenha chão de terra. Pode ser, eu acho que pode ser um parque, pode ser o jardim de uma praça, né? Pode ser um canteiro na rua, eu acho. Mas que a pessoa deve ir caminhando, não olhar para trás. Ele falou isso. Não olhem para trás. Sigam o caminho, continuem caminhando, e quando vocês derem conta, estarão lá do outro lado. Foi isso que ele disse. Não pode levar absolutamente nada, só os animaizinhos de estimação. Mas nem todo bicho, nem todo animal que se consegue, tem gato que a gente não consegue. Quem tem mais de um gato? Não sei. Mas como a vida é eterna, a centelha é eterna do Criador, depois esses bichinhos que foram dizimados vão nascer novamente, ou numa terceira dimensão, ou os animais que evoluíram já vão para um lugar melhor, porque as outras dimensões também têm animais diferentes, mas tem. Deixa eu ver então. Pois é. Então agora os próximos vídeos vai ser a Família da Luz, o Evangelho, tá? Para terminar também, para depois ver o que é que eu vou fazer. E um dia, quando não tiver, quer dizer, se eu resolver terminar por causa da minha idade, problema de saúde, o meu canal, eu não vou deletar como eu deletei o outro, eu vou deixar aí na internet. Mas eu aviso. E se eu não avisar, devo estar ou numa cama, né? Meia ruim, ou já morri, não sei. Sei lá. Porque o que eu espero na vida atualmente é a minha hora, né, de ir embora. Já estou com muita idade, então espero a minha hora. Dia após dia, vem outro dia. Será que eu vou estar viva no dia seguinte? Será que eu vou estar viva no outro dia? Então, é isso. Senhores, então aqui fica o término da ciência espiritual da criação. Tchau, tchau, tudo de bom. Até os próximos vídeos.